Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. E nós vamos ler do verso 5 ao verso 12. Mateus 16, do verso 5 ao verso 12. Quem gosta de fazer bolo aí? Quem gosta de comer bolo? Aí é todo mundo. Então, essa passagem agora é para todos nós, né? Todos nós vamos nos identificar nela aqui. Diz assim: o fermento dos fariseus e dos saduceus. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Que Deus fale com a gente através da sua palavra. Amém? Queridos, o que é fermento? Fermento é um instrumento, é um ingrediente muito utilizado na cozinha. Graças a eles, podemos provar alimentos mais macios, podemos ter uma digestão mais fácil e um sabor mais agradável. Quando o fermento é adicionado à massa, ocorrem vários processos químicos ou biológicos que vão produzindo gases, compostos gasosos. Esses gases expandem a massa dos pães e bolos e dão origem a pequenos buracos que torna essa massa macia. A diferença entre o fermento químico e o biológico está na sua composição. O químico é constituído de bicarbonato de sódio e o biológico apresenta um fungo do tipo levedura. Todos nós sabemos que se não tiver fermento, um bolo vai ficar solado. Um pão vai ficar solado. O fermento faz com que se expanda, tem o mesmo peso, mas fica maior. Tem o mesmo peso, mas fica mais macio. Fica mais fácil de digerir. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando Jesus está falando de fermento aqui, ele está falando de algo pequeno, porém forte. Pequeno, porém de grande influência. O fermento é um agente mudo, mas poderoso. E então Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus.
Tomem cuidado, porque o fermentinho deles pode parecer coisa pequena, coisa frágil, mas eles podem levedar a sua vida inteira, podem levedar o seu caminho inteiro. Um pouco de fermento pode influenciar tudo. O que isso quer dizer? Que há pequenas coisas na nossa vida, pequenos detalhes que vêm sobre nós, pequenas influências que vêm sobre a nossa caminhada, que podem levedar, que podem azedar, que podem destruir a família inteira, que podem destruir a igreja inteira, que podem destruir um casamento lindo. Pouca reflexão sobre propostas que nos são feitas, pouca reflexão sobre a concupiscência da nossa carne, a nossa carnalidade, pouca reflexão sobre a maldade que a gente agiu, a maldade com que a gente reagiu, pouca reflexão sobre o espírito de vingança que está sobre nós. Nós, quando ouvimos o nome de alguém, a gente pensa um monte de coisa ruim. Pouca reflexão sobre a nossa ganância. Eu quero ter mais para ajudar os outros. Mentira! Você quer ter mais para tirar onda com os outros, para ostentar diante dos outros. Mentira! Se você for rico, ninguém te aguenta. Você vai morar sozinho, vai fugir de casa. Insuportável você vai ficar. Meus amados irmãos, temos que refletir sobre pequenas influências que a gente tem. Palavras que parecem pequeninas podem separar grandes amigos. Olha o que diz Provérbios 18:19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Um momento de descuido nas palavras pode destruir bons costumes que a gente adquiriu ao longo de anos. Quer um exemplo? Diz assim, 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aquela conversinha, por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Você vai ouvindo, daqui a pouco, querido, tudo que você disse que você era contra, você está fazendo. O que você dizia que era antiético, o que você dizia que era desrespeitoso, o que você dizia que era falta de respeito com o seu pastor, você faz igualzinho. Empresta seu ouvido abençoado para coisas que não contribuem para a sua fé, para você ver. Pastor, eu sou cabeça feita, você é o mais fraco de todos. Porque aquele que se acha cabeça feita, ele não tem consciência da sua humanidade. Irmãos, nós somos frágeis. Nós estamos num momento bom, a gente tem uma força. A gente está num momento meio pilhado. A gente está num momento meio raivoso. Vem uma pilhazinha a mais, a gente enfrenta o King Kong e morre esmagado. A gente salta de um prédio de 20 andares, achando que vai se dar bem no final. A gente arruma uma confusão com quem a gente só tem a perder. Querido, cuidado com o fermento. É o alerta de Jesus. Cuidado com o fermento. Ele é pouco, mas ele leveda tudo. E tem os fariseus e tem os saduceus, dois grupos religiosos terríveis. Gente que tinha uma crença distorcida. E Jesus fala: cuidado com eles, eles vão azedar o coração de vocês. Para ser munido contra as corrupções das palavras, nós precisamos ter uma postura. E Mateus capítulo 5, 37, Tiago 1, 19, nos orienta sobre isso. Nós lemos: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar. Sabe qual é o problema?
bota uma pilha, bota uma informação, fala alguma coisa, você ouve e já monta o seu veredito. Se você fosse a justiça brasileira, nós estávamos feitos, hein? Você resolvia tudo num minuto, você não precisa nem ler o resto. O processo tem 2.000 páginas, você escutou apenas 5 páginas, você já tem o veredito, você é bom mesmo, hein? Só que aquele processo não tem só acusação não, tem a parte da defesa. Você já leu a defesa? Na acusação diz, me deu um soco na cara. Meu Deus, que absurdo, bateu em mulher. Na defesa diz assim, ela estava com a faca, tinha dado 50 facadas já nele, e ele tentou se desvencilhar. Você só não viu isso. Pastor, na primeira página diz, preso porque roubou uma sacola de supermercado. Você fala, meu Deus, prendeu um homem porque uma sacola de supermercado? Só que na defesa está dizendo assim, que dentro tinha 10.000 euros. Você nunca pode julgar apenas por um pedaço. Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Um pouco de impureza em alguém pode destruir toda a sua família. Esaú, ele se afastou de Deus, detonou a vida de Jonatas, detonou o seu reino inteiro. Davi só fez uma coisa errada. Sabe o que ele fez? Ele ficou vendo uma mulher tomando banho, e a mulher estava tomando banho ainda, de frente para a varanda do palácio dele. Tadinho de Davi, também não é de ferro, ele estava ali, na varanda, de repente, está ali, a mulher logo ali, aí ele ficou olhando, tadinho, tadinho, ele viu um negócio, o problema é que ele continuou vendo o negócio, e pior que ele se encantou com o negócio. Terceiro, que ele convidou o negócio para vir ao palácio, ele dormiu com o negócio, aí ele fez um filho do negócio, matou o marido do negócio. Sabe o que aconteceu com ele? Detonou a família dele. Teve estupro na família dele, teve rebelião, teve briga, teve guerra. Ele detonou os filhos dele. Cuidado com o fermento do fariseu, tá? Cuidado com um pouquinho só, que detona gerações da sua família, que detona o futuro dos seus netos. Por um pouco de fermento numa vida, uma igreja pode ser enfraquecida. Por um pouco de fermento, uma igreja pode se dividir. Por um pouco de fermento, pessoas podem parar de se amar. Nós precisamos ter maturidade no ano da maturidade. Precisamos ter Deus como alicerce da nossa vida. Saber por que estamos aqui. Saber por que Deus nos colocou aqui. Saber por que você tem agora suas raízes aqui. Saber por que os seus frutos são dados aqui. Meus amados irmãos, Jesus estava advertindo os seus discípulos da doutrina dos fariseus. Sabe por quê? Porque o fariseu tinha um princípio de vida. Sabe qual era? A aparência vale mais que a essência. Repete comigo. Para o fariseu, a aparência vale mais que a essência. Tem muita gente assim nas igrejas. Tem muita gente que quer bancar o santo, quer bancar o estudioso da Bíblia, quer bancar o revelador do momento, quer bancar o conselheiro de Jesus. Mas quando você não vê humildade no coração, você não vê quebrantamento, você não vê perdão, você não vê paixão,
eu estou te dizendo que provavelmente 99% você está diante de alguém que está vivendo farisaísmo. Valoriza a aparência, esquece da essência. Pastor, mas eu li 50 capítulos da Bíblia ontem. Parabéns. Se você não aplicou nenhum versículo, meus pêsames. Pastor, só li um versículo ontem. Pastor, eu estou chorando aqui que eu estou tentando aplicar um versículo, não estou conseguindo, eu estou lutando aqui para aplicar esse um versículo. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que serão consolados os que choram. A Bíblia diz que Deus derramará do seu Espírito onde há sede dele. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Meus amados irmãos, na cabeça do fariseu, se sabemos mais as leis e a história judaica, então somos mais religiosos e mais abençoados. Entendiam que quanto mais pública a sua aparência de fé estivesse, mais seriam valorizados no reino de Deus. Por isso que eles iam para as praças e falavam: vamos orar aqui, vamos orar aqui. Orava alto e gritava e dizia: ainda bem que a gente não é que nem esses porcaria aí, ó. Essa cambada de publicano, essa cambada de mané, que não conhece as escrituras e a história judaica como a gente. Mas a Bíblia diz que Jesus não gostava dessa gente, não. A Bíblia diz que Jesus chamou esses caras de sepulcro caiado, sepulcro, bonitão por fora, por dentro coisa podre. A Bíblia diz que Jesus chamou esses caras de raça de víboras. Raça de víbora. Tem coisa mais assustadora do que uma víbora? Gente, a cobra você não sabe onde ela está, aquela desgramada. Ela cai de um galho em cima de você, ela te assusta, miserável. Você vai arrancar um abacaxi, quando você mete a mão, toma uma picada no dedo. É ou não é? Tem um efeito surpresa. Eu fui na África, há muito tempo atrás, eu fui na plantação de abacaxi. Os caras contaram as histórias ali, dos cuidados que eles têm que ter. É serpente arroda, elas adoram ficar naquelas negócio de tirar abacaxi. Ele chama de raça de víbora. Vocês surpreendem a gente o tempo inteiro. Vocês sempre têm um veneno para exalar. Vocês sempre têm uma maldade para fazer. A gente está fazendo o nosso dia a dia, arrancando o nosso abacaxi para sobreviver. Vocês estão picando a gente. Vocês são a raça de víbora. É forte. É forte ou não é forte? Você gostaria desse adjetivo? Fala aí. Raça de víbora. Ninguém gostaria. Terrível. Entendiam que quanto mais pública a sua aparência de devoção, mais efetivamente estariam diante de Deus. Entendiam que quanto mais argumentos tivessem num debate, mais sabedoria divina revelariam. Mas Jesus quis advertir os seus discípulos para que não se assemelhassem a eles, que não colocassem regras pesadas que ninguém conseguiria cumprir como eles, porque o fariseu, para os outros, as regras eram lá em cima, regras que ele não ia cumprir. Tem que jejuar todo tempo, fazer isso todo tempo. Ele não cumpria, mas ele botava a regra lá em cima para os outros acharem que ele cumpria e os outros se sentirem inferiores. É assim que o fariseu trabalha. Ele quer menosprezar a sua luta para viver em Deus. Ele é que sabe, ele é que tem unção, ele é que tem o poder, ele é que administra bem o ministério. E aí ele começa a sugar a energia que Deus colocou na sua vida para ser o ministro dele. Não há ninguém aqui que não possa ser uma coisa linda no reino de Deus, na mão de Deus. Aqui nós só temos líderes, líderes em ação e líderes com potencial de ação. Depende de você agora transformar o seu potencial em ação. Aqui temos líderes que vão liderar uma pessoa, 2, 3, ou 1.000, ou 10.000, ou 50.000, não sei. Mas todos aqui têm um potencial para fazer algo brilhante no reino de Deus. Meus amados irmãos, eles eram cheios de religião, mas eram vazios de discernimento espiritual. Jesus falou: por favor, gente,
Eu estou construindo uma igreja tão linda, uma igreja tão bonita. Cuidado com o fermento dos fariseus. Mas o fariseu estudava a Bíblia direto. O fariseu falava bonito. O fariseu orava bonito. O fariseu conduzia as coisas do reino de Deus de forma bonita. É difícil identificar o fariseu. A aparência é de perfeição, de beleza, de espiritualidade. Mas é no detalhe do coração que a gente vê a realidade. É no amor, é na paixão, é na humildade, é na gratidão, é na capacidade de perdoar e de pedir perdão. Como é que você tem agido? Como é que tem sido a sua vida? O fermento dos fariseus tem pego você, ou você tem conseguido vencer essa maldade? Irmãos, todos nós somos influenciáveis. Não tem um aqui que não é influenciável. E você, esposa, você, esposo, você, filho, você, filha, você, irmão, irmã, se você não estiver muito atento, você pode se influenciar pela coisa errada. E quando você dá por si, você perdeu as coisas mais importantes da sua vida. Você perdeu os seus melhores amigos, você perdeu sua família, você perdeu sua liderança pastoral, você perdeu os seus contatos, você perdeu seu ministério. Querido, não brinque com isso. Hoje a minha palavra é: cuidado com o fermento. No ano da maturidade, nós precisamos entender que somos influenciáveis. E como nós podemos vencer as influências ruins? Como podemos receber influências positivas? Como podemos influenciar positivamente os que convivem conosco? É isso que eu quero responder agora. Como rejeitar as influências ruins e reter as influências boas? Primeiro, defina suas crenças e lute por elas. Defina suas crenças e lute por elas. Não tente montar uma crença no momento da raiva. Não monte uma crença no momento de uma pressão. Não monte uma crença no momento de uma situação fora do controle. Querido, em que você acredita? Diante do que você está vivendo hoje, para, respira, tira a emoção e fala: em que eu acredito? O que a Bíblia diz que é o certo? O que Deus assina embaixo? O que Deus concorda? Em meu lugar, o que faria Jesus? Não, mas para do é mais. Para com o é mais, que o é mais é a sua válvula de escape, é a sua saída estratégica, é a sua saída de emergência, para a sua justificação do que não é uma crença, do que não é uma verdade, do que não é um princípio que a palavra de Deus já te deu. A maioria dos erros que a gente tem, queridos, a maioria das influências negativas que a gente recebe, são sobre coisas que nós já sabemos que são erradas. Já sabemos, a gente recebe porque quer. Recebe porque quer. Não adianta você tentar arrumar desculpas esfarrapadas. A pessoa que tem valores bem estabelecidos, crenças bem definidas, não vira massa de manobra fácil. O seu ouvido é seletivo. Eu postei um dia desse uma mensagem que não fui eu que pensei isso. Eu recebi e eu repassei. A frase dizia o seguinte: não me conte o que falaram de mim, só me conte porque tiveram tanta tranquilidade para falar isso na sua frente. Não me conte o que falaram de mim, só me conte porque tiveram tanta tranquilidade para falar isso na sua frente. Meus amados irmãos,
Muitos casamentos estão acabando por causa de fermento. Ela ouve quem não deve, ele ouve quem não deve. E quem deve não ouve. E quem tem conselho bom não ouve. Tem muita gente se esfriando na igreja. Ah, eu tentei, não me ajudar. Tá bom, e aí? Vai tentar de novo ou vai ficar de pirraça? Ah, eu queria um ministério tal e nem me deram atenção. Tá bom, erraram com o irmão. Erraram. Tá, tudo. Erraram. Já liberou perdão para quem errou e nem pediu perdão? Para quem não teve inteligência para te pedir perdão? Já liberou perdão? Já foi lá para de novo falar, agora eu vou trabalhar de novo aqui, eu quero ajudar. Toma outro toco, perdoa de novo, vai de novo. Como é que é a postura que você quer na sua vida? Aonde você quer chegar? Irmão, eu para ser pastor de uma igreja desse tamanho, deixa eu te falar, a primeira habilidade que você tem que ter, uma habilidade assim que poucos no mundo têm. É fantástico eu ter essa habilidade. Sabe qual é? Engolir sapo. Engolir sapo, sapo boi. Pastor, é assim, ó. Engole o miserável inteiro às vezes. Ele vem com aquelas patinhas dele cheias de vidas, tem uns vidrinhos na ponta dele assim, não tem? Ele vem assim, ó. Tal. Porque se você for agir pela sua personalidade, pelo seu eu, pelo que você ouve, pela influência dos fariseus, você vai fazer besteira. Você vai jogar fora gente que dá para reconstruir. Você vai arrancar da sua vida pessoas que ainda tem jeito, e Deus colocou no seu caminho essa pessoa para você curá-la. Não para você concordar com ela, para você curá-la. Porque se você não curar, ela está perdida, porque ninguém aguenta mais ela. Tem gente que vem para a nossa igreja, já passou por 18 igrejas. Aí chega aqui, ele fala assim, vou ver até onde eles aguentam. E a gente está ali. Porque nós temos um princípio, uma crença aqui na igreja, nós não desistimos de ninguém. A pessoa pode desistir da gente, decisão da pessoa, mas nessa igreja nós não desistimos de ninguém. Agora a pessoa falou, quero sair, não quero mais, não quero receber amor, quero receber raiva, vingança, quero guerra. Aí fica difícil. Queridos, defina suas crenças. Hebreus 6, 18 e 19 diz, portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas Deus não pode mentir, e assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. O que te mantém seguro é você se manter firme na sua esperança, na palavra de Deus, em Jesus. Se você for agir pelo que você ouve, pelos novos conceitos, os novos princípios, as opiniões, você pode se dar mal. O Salmo 119, versículo 81 diz, estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Eu estou quase desfalecido, eu estou mal, o negócio está pegando, mas aqui, eu não vou ouvir conversinha, eu não vou entrar em pilha, porque eu coloquei a minha esperança na tua palavra. Defina suas crenças e lute por elas. Defina suas crenças e lute por ela. Um dia Jesus estava questionando, e aí os discípulos, vocês vão caminhar comigo, como é que vai ser a nossa relação? João 6, 68, 69, diz assim, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus.
vou ouvir o Senhor, vou colocar minha atenção no Senhor, é o Senhor que vai me conduzir. Amados irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Se uma coisa é errada, pare de dar justificativa para fazer essa coisa. Admita seu erro e volte para suas crenças. O que é errado, o que é traição, o que é mentira. O que é desrespeito, o que é adultério. Não, eu só fiquei no zap, não é adultério, não consolidou, mas ficou virtualmente, é maldade, é mentira. Mas eu só contei para alguém, não podia ter contado. Você tem um problema com a pessoa, tem que contar para a pessoa. Fala, estou chateado com você. Contou para o outro, o nome disso é fofoca. Fofoca. Botou mais um pouco de maldade, foi promovido. O nome disso é maledicência. Já era fofoqueiro, agora é maledicente. Parabéns. Qual é a próxima etapa? Inferno. Promoção. Mexeriqueiro, tenta descobrir a vida dos outros. Fofoqueiro, passa adiante. Maledicente, aumenta um ponto. Inferno, o resultado. O resultado que a Bíblia diz que tem uma coisa que Deus abomina: aquele que promove dissensão entre seus irmãos. Pastor, por que está falando isso? Está tendo uma guerra aqui na igreja, um monte de gente falando mal um do outro. Não, irmão, porque isso é o ano da maturidade. Nós vamos crescer, mas vamos crescer conscientes, saudáveis, gente curada. Eu não quero que teu ministério cresça e daqui a pouco teu casamento acaba. Eu não quero ver você liderando 20 células e daqui a pouco tu não lidera nem a tua célula de casa. Eu não quero que você dê conselho para o filho de todo mundo e não consegue dar um conselho para o teu próprio filho. Eu não quero que você cante bonito aqui na frente, mas você não tem vida para representar o que você canta. Eu não quero que você ensine numa classe coisa linda, mas você não tem vida para ensinar numa classe. Eu não quero que você dirija uma célula com tanta perspicácia, mas você não tem sabedoria para conduzir a sua própria vida. Nós estamos querendo que haja consistência do discurso com a vida. Discurso e vida. Segundo lugar, primeiro, defina suas crenças e lute por elas. Segundo, tenha alvos de vida bem definidos. Se você não tiver alvos de vida bem definidos, qualquer pilhazinha, você abre mão dos seus valores, você abre mão porque você já começa agora a entrar no sonho dos outros, na pilha dos outros. Não, querido, eu sei onde eu quero chegar, então eu tenho que ter valores para chegar lá. Eu não posso me perder, eu não posso ficar ouvindo o que não devo, eu não posso entrar numa linha de pensamento dos fariseus. Não, querido, eu sei onde eu quero chegar. Onde está escondido o seu sonho? Onde está escondido o seu sonho? Pega o GPS da sua alma e aponte para lá. Onde é que está o seu sonho? Então, irmão, foco. Eu quero chegar ali, pastor. Eu quero ser isso, pastor. O apóstolo Paulo disse, Filipenses 3,14: corro direto para a linha de chegada. Eu não corro. Já imaginou? Eu estou querendo ir daqui para Niterói. Eu pego a Dutra, Rio, Niterói via São Paulo. Eu quero ir para a Zona Sul. Aí eu pego aqui a Avenida das Américas em direção a Campo Grande. Irmãos, qual é o seu foco? Você não vai cair no farisaísmo, no fermento dos fariseus, se você tiver foco. Olha para onde você quer chegar, onde você quer chegar na sua vida espiritual, onde você quer chegar. Então não dá para ouvir certas coisas que estão me atrapalhando na minha vida espiritual, não dá para seguir certas pessoas no Instagram,
no Facebook que arranca a tua vida espiritual. É uma pessoa que te traiu, que te machucou. Você segue no Instagram, no Facebook. Cada vez que a pessoa posta uma coisa sorrindo, te maltrata, te magoa. Para que seguir isso? Para que para se magoar todo dia? Deixa de ser. Desculpa, Senhor. Deixa de ser sem inteligência. Né? Deixa de ser sem inteligência. Eu nunca vou chamar você de burro, meu irmão. Não é inteligente todos os dias semear no meu coração o que produz perda de foco. E eu fico vivendo em função dos outros, alimentando um sentimento ruim dentro de mim mesmo. Tenha foco para não entrar no fermento do fariseu. Josué sabia claramente qual era a sua meta de vida. Josué capítulo 1, ele fala: eu vou ter que atravessar o rio Jordão, eu vou vencer 7 nações cananéias e vou dominar a terra que o Senhor reservou para a gente, a terra de Canaã, que foi prometida ao pai Abraão. Ele sabia qual era o seu alvo de vida. Você perguntasse, Josué, qual é o teu plano de vida? Meu plano é fazer isso, vou atravessar o Jordão, meter bronca nos 7 nações cananéias, vou dominar a terra, que foi prometida ao pai Abraão. Qual é o teu chamado? Onde está o teu sonho? Olha para lá, para você não ouvir fermento fariseu, porque o fermento dos fariseus, as informações, as pilhas, as conversas, elas tiram você do foco. Mas quando tudo é errado, não espere que eles estejam lá. Não espere que as pessoas que tentam tirar você da igreja, que tentam tirar você do amor, que tentam tirar você da sua família, que tentam tirar você da intimidade com seus filhos, não espere que eles estejam lá quando tudo der errado, e vai dar. Amados irmãos, você precisa saber o que quer com Deus, o que quer com a família, o que quer financeiramente. Pastor, eu quero quitar meu apartamento. Meu querido, você sai para comer fora 4 vezes na semana, você come nos restaurantes caros da Barra da Tijuca, você é um incompetente para poder juntar dinheiro. Você quer pagar o apartamento como? Você anda num carro que você não tem como pagar o IPVA dele. O IPVA chegou agora aí. Você já tirou seu sono. Você, para mostrar para a família que morava lá num lugar mais afastado aqui da Barra da Tijuca, você mora num apartamento que você não tem como pagar o condomínio. Todo mês, um momento ruim, chegou a conta do condomínio. Será que este papel miserável do quinto dos infernos tem taxa extra? Porque taxa extra é um negócio que é escrito no inferno. Você está com o seu orçamento certinho ali, né? Planejado. Esse mês, que alívio. Esse mês vai dar para pagar tudo, bonitinho. Já entreguei meu dízimo e tal, paguei as contas todas. Aí vem lá alguém, você não foi na reunião do condomínio, eles aprovaram a taxa extra. R$500 de taxa extra. Te detona. Te detona. R$500 que você já gastou por conta. Amados irmãos, queridos, você não pode querer uma meta financeira se você não tem um planejamento, se você não tem uma economia, e se você também não tem visão do reino de Deus. Porque muita gente não prospera mais porque não tem visão do reino de Deus. Muito empresário aqui, se Deus fosse o Senhor dos seus negócios, você ia ver só. Eu tenho aqui na igreja alguns empresários apaixonados por Deus. Eles ofertam com generosidade, eles são dizimistas fiéis. Irmãos, eu só escuto coisas tremendas na vida desses homens, Deus abrindo portas. Irmão, você tem que entender esse princípio da semeadura. Semeia com Deus, você colhe multiplicado, em tudo, na família, no amor, na paz, no dinheiro, tudo. Queridos irmãos, você não pode querer conhecimento da Bíblia de verdade
Se você não vem nem na escola ministerial da sua igreja, não, eu estou pensando fazer um seminário lá na igreja, tal, que falaram que é bom. Tu não faz nem a escola ministerial da tua igreja. Você não faz nem os cursos de família da sua igreja. Bíblia pura, casados para sempre. Para de se enganar. Ah, mas eu quero fazer um seminário. Vai ter um seminário na sua igreja agora. 2 vezes por semana à noite. 2 dias que não atrapalha célula nenhuma, porque a maioria das células não é a segunda e quarta. O que você quer agora? Qual é a desculpa agora? Amados irmãos, tenha alvo bem definido para vencer o fermento dos fariseus. Terceiro lugar, se você quer vencer o fermento dos fariseus, se inspire em pessoas que revelem equilíbrio entre o discurso e a prática, e que vivam uma fé genuína. Se inspire em pessoas que revelem equilíbrio entre o discurso e a prática. Ah, eu estava com os anjos agora há pouco. Estou entendendo. Já viu na internet isso? O camarada falava, ficava assim, ó. Estou entendendo. Aham. Tá, estou entendendo. Aí ele falava assim, gente, tem alguém aqui que mora na rua, alguma coisa, Maracaia, é isso? Aí meu irmãozinho lá no meio da igreja, sou eu! Ai, sou eu! Por acaso o número 232, meu número! Aí depois aparece, nesse mesmo vídeo, um cara que pesquisou, o endereço dele estava no Facebook. Deus precisou revelar o que já estava no Facebook. Tem alguém aqui que fez uma viagem para os Estados Unidos? As fotos estavam todas lá no Facebook. Irmão, eu não estou dizendo que eu não acredito em revelação. Eu não estou dizendo que eu não acredito no poder de Deus. Eu não estou dizendo que eu não acredito no mover de Deus. Eu acredito em tudo isso. O que eu não acredito é em molecagem, picaretagem e criancice. Porque uns é molecagem, outros é criancice. Sonha com um negócio, comeu 3 quilos de feijoada, aí sonhou. Aí não pergunta para Deus, Deus, este sonho tem a ver? Este sonho é uma revelação tua? Amém. Maturidade. Não. Acabou de sonhar, já liga. Ó, fulano, você vai morrer. Quem vai morrer é o miserável que comeu 3 quilos de feijoada. Irmãos, maturidade. Maturidade é equilíbrio entre o discurso e a prática, irmãos. É essa igreja que vai transformar o mundo, irmãos. É essa igreja que as pessoas vão ver revelações, milagres, maravilhas, mas vão ver gente que tem consistência de vida, que vê milagre porque vê Deus, que vê as mãos de Deus porque vê a face de Deus, que busca a bênção de Deus, que busca o Deus da bênção primeiro. Consistência, equilíbrio. Queridos irmãos, se inspire em pessoas que revelem equilíbrio. Quem é o teu modelo? Quem é o teu modelo? Seja uma pessoa inteligente. Não adianta você se inspirar em alguém porque tem uma característica interessante, fala bem, dirige bem, canta bem, toca bem, administra bem, motiva bem. Cuidado! Não se inspire em alguém por apenas um detalhe. É preciso ver quantos amigos de verdade a pessoa tem. Como essa pessoa está lidando com o dinheiro? Essa pessoa pede perdão? Essa pessoa é perdoadora? Essa pessoa gasta o que não tem?
Essa pessoa aprecia seus pais, essa pessoa valoriza seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua família. Essas perguntas têm que ser feitas. Senão você faz um modelo de gente que tem uma coisa que te atrai muito, uma característica, mas a essência de vida não merece ser modelo para você. Porque se uma característica for muito importante para você, por exemplo, eu posso ser fã do Roupa Nova. Porque eu gosto daquela música. Posso gostar do Roberto Carlos, que tem uma música da Baleia que eu acho bonita. Mas o fato de ter uma canção bonita de um cantor ou de uma banda não faz com que ele seja um modelo de vida para mim. Não é suficiente. Eu me identifico muito no futebol pelas características com o Neymar. Assim, muito parecido, né? Mas isso não quer dizer que ele vai ser uma referência, um modelo de vida para mim, só porque no futebol admiro o futebol dele. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Quem é o teu modelo? 1 Pedro capítulo 5 diz que Deus deu pastores à igreja para serem modelo. E isso é muito pesado. Isso, se dependesse de mim, não estava na Bíblia. Eu arrancaria tranquilamente. Porque é muito pesado. Porque a Bíblia diz que quando você pastoreia um grupo, você que é líder de uma célula, você que é supervisor, você que é pastor de área, de distrito, você que é líder de uma igreja, a Bíblia diz que quando você cuida de um grupo, você vela por essas almas, e o Senhor vai te cobrar por essas almas. Eu então, com essa igreja toda, eu estou frito. Se eu pudesse, eu estava fora dessa responsabilidade, não do ministério, que é a minha paixão, não do ministério, que é a minha paixão, mas dessa responsabilidade, sim. É muito pesado. Irmãos, que cada um de nós, dentro do escopo ministerial que tem na igreja, que você entenda que você tem que ser modelo, para os seus irmãos não sofrerem, para os seus irmãos não se perderem, para a família deles não ser destruída. Mas em último lugar, eu quero dizer que se a gente quer vencer o fermento dos fariseus, é preciso que você tenha disciplina na sua busca pela maturidade espiritual. Você tem que ter disciplina, você tem que ser determinado. Você fica de muita conversinha e pouca oração, muita conversinha e pouca Bíblia, muita conversinha e pouca busca de Deus, muita conversinha e pouco discipulado com um discipulador sério, honesto. Pessoa que tem limitações, mas é o seu discipulador que pode te ajudar. Muita conversinha e pouca célula. Você falta a célula por qualquer coisa. E na célula é onde esse sermão aqui vai ser destrinchado. É onde que eu disse hoje vai ser maturado para poder ser absorvido nos corações. Irmão, tem que ter disciplina. As influências negativas entram em nossa vida com mais facilidade nas fases de lutas, nas fases de desequilíbrio emocional. Vem um fermento fariseu, entra com a facilidade, tempera a tua vida toda. Quando você vai ver, levedou tudo. Você precisa ter disciplina. Eu estou angustiado, mas eu vou ler Bíblia, eu vou orar, eu vou fazer meu discipulado, eu vou abrir meu coração com alguém mais maduro do que eu, com alguém que tem uma posição que pode me ajudar. Eu não vou falar das minhas frustrações com quem eu não devo. Eu não vou pegar minhas dores e vou jogar no vento. Não posso fazer isso. Cuidado com o fermento, gente. Cuidado com o fermento que quer destruir a tua vida, a tua família, teu coração, teu ministério, tua igreja.
Mas tem outro lado que eu queria ressaltar aqui. Fermento é influência. Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Esse é ruim. Mas quando a gente lê em Mateus 13:33, nós lemos: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu entre 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus também disse que o fermento é semelhante ao reino de Deus. Uma mulher pega uma porção de fermento e 3 porções de farinha, e o bolo fica no ponto. E Jesus disse que o reino de Deus é assim, ou seja, eu e você somos o fermento do mundo, que somos colocados em minoria nas empresas, nas escolas, nas faculdades, nos prédios, nas ruas. Mas o que a Bíblia está dizendo é que mesmo que a gente seja minoria, que nós temos um poder de levedar. Nós temos uma força para influenciar. A massa vai ficar mais macia por causa da gente. A massa vai ficar mais saborosa por causa da gente. Quando eu falo a gente, não é porque a gente é melhor do que ninguém, é porque a gente reconhece que fora de Deus não dá. A gente reconhece que a gente precisa do Senhor. O fermento faz o seu trabalho sem chamar atenção a si mesmo, é silenciosamente. O fermento não fala: olha aqui, ó, olha eu aqui, ó. Fermento não quer culto para si. Fermento entra na massa, ninguém vê mais, só vê a massa, só sabe que a massa está mudada, só sabe que a massa está melhor. Quem tem que aparecer é a influência do fermento, não é o fermento. Se tiver um bloco de fermento separado e não misturado na massa, meu querido, a massa vai continuar sem ser levedada. O fermento trabalha no interior e não no exterior. Não adianta eu passar fermento em volta da bandeja. Tem que misturar, é no interior da massa. O fermento é contagioso. Quando Pedro foi fermentado, quando André foi fermentado, ele foi correndo e chamou logo o seu irmão Pedro. E Pedro ficou tão fermentado que um dia pregou um sermão no dia de Pentecoste, 3.000 se converteram. A mulher samaritana, João 4, ouviu de Jesus que Jesus podia dar para ela uma água viva. Ela acabou de ser levedada, saiu correndo para a cidade e falou: vem todo mundo para ver um homem que sabia a minha vida de trás para frente e que me disse coisas que eu nunca escutei, um homem de Deus. A cidade inteira veio e se converteu. Meus amados irmãos, quem já fez um bolo sabe que Jesus estava ensinando algo a mais ao dizer que o reino dos céus é como fermento. O fermento, ele age na massa, mas ele atinge a sua expansão mesmo quando ele vai ao calor. É na hora que você pega aquele bolo, minha irmã, de banana, de milho, oh aleluia, aí você pega aquele bolo, irmã, botou o fermento, pá, aí você pimba, bota no fogo, ele fica macio. Você pega lá o garfo para ver se já está no ponto, e ele está suculento. Quando eu falo de fogo, eu penso em 2 coisas. Primeiro, as pressões da vida. A igreja cresceu muito mais na perseguição. Se hoje nós estamos vivendo nossas lutas internamente na nossa igreja, então nós vamos crescer mais ainda e mais macio ainda, em nome de Jesus. Se hoje você está enfrentando luta na sua casa, você vai crescer mais macio, em nome de Jesus. É no meio das lutas, que dá pressão,
que o fermento do Evangelho prevalece. Mas quando eu falo de fogo, eu lembro também do fogo do Espírito Santo. Uma massa na geladeira não se expande, não vira um bolo macio. Uma igreja na geladeira também não se expande, não vira um bolo macio. É quando o fogo do Espírito Santo vem sobre a massa, que faz com que cada um de nós possa atingir o auge, o ápice da vontade de Deus para a nossa vida. E isso não é uma vez e estamos resolvidos, não. É uma busca a cada dia, é fogo a cada dia. Para cada bolo que vai ao forno, tem que haver um fogo novo. Que diferença você está fazendo? Que massa você está levedando? Você está levedando o seu trabalho? Está levedando sua vizinhança? Está levedando o seu colégio? Está levedando o seu prédio? Está levedando sua família? Seu fermento está agindo? Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus enche a tua vida com a glória dele, e que você venha a ser fermento de Deus, porque não ouviu o fermento dos fariseus, não se curvou a fermento dos saduceus, mas se tornou fermento do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, amém. Quero perguntar, tem alguém que veio aqui nessa manhã e falou assim: pastor, eu quero essa influência do Espírito Santo na minha vida, eu quero esse fermento na minha vida, eu quero esse poder de Deus na minha vida, eu quero esse milagre na minha vida. Se você quer isso hoje, queria que você, onde está, fizesse uma oração comigo. Se quer começar uma nova vida com Jesus, quer entregar sua vida a Jesus, aonde você está agora, se você quer acertar sua vida com Deus, faça uma breve oração, diga assim: Santo Deus, nessa manhã, eu quero me arrepender dos meus pecados, me curvar diante de Deus, eu quero receber Jesus Cristo como Senhor da minha vida, porque eu quero ser o fermento do céu, eu quero ser uma influência do poder de Deus, quero que a minha vida seja tão linda, tão bela, tão maravilhosa, tão cheia de Deus, que todo mundo ao meu redor fique levedado pelo Espírito Santo de Deus. Me visita agora, meu Pai, em nome de Jesus, amém.